começar o programa, o assunto é o fim da reeleição para prefeitos e vereadores. Vou conversar com isso com o João Mendonça, que está aqui com a gente, com toda a experiência que ele tem na vida pública, inclusive em eleições. Como vai, João? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Boa noite, amigos que estão nos assistindo. É muito bom estar aqui para falarmos de vários assuntos. E hoje é assunto da reeleição, né, Marcelo? Que o pessoal... Você é contra ou a favor desta proposta que estão discutindo no Congresso? Da maneira em que está sendo apresentada essa medida, eu sou contra. Eu sou contra porque, veja bem, um mandato só para um prefeito, para um governador, para um presidente, em obras em andamento, até licitando, programas, convênios, tudo mais, não dá tempo fechar até o final do mandato, de um mandato só. Às vezes é necessário que seja 2 mandatos para você concluir vários projetos, vários programas, entendimentos. Você sabe que, às vezes, na licitação, uma licitação da deserta, ali já tem uma interrupção de, no mínimo, 1 ano até você fazer uma nova licitação e tudo mais. Outras questões envolvendo, de fato, o executivo, né? Então, por conta disso, eu sou contra. Eu acho que deveria ser realmente como está, né, uma reeleição. Mesmo que a proposta estender mais 1 ano, em vez de 4 anos, 5 anos, mesmo assim é muito pouco para um prefeito. E ele está sendo colocado também, o grande teste, a grande avaliação, é o eleitor quem faz. Porque se ele for bem no primeiro mandato com 4 anos, o eleitor vai querer que ele continue para concluir muitas coisas em andamento. Agora, se ele não for bem, o próprio eleitor já tesoura ali, já não vota no outro, na oposição, e é assim que acontece ao longo do tempo. Aí o pessoal fala de segurança jurídica. Quando você propõe medidas assim, medidas como essa, traz uma insegurança para o investidor também. Porque às vezes o investidor se dá bem, né? O empresariado, de um modo geral, em todos os temas da economia, ele vem se organizando, planejando. Aí você sabe que quando há uma mudança de governo, pode mudar muitas coisas ali que não está ali na Constituição, prevista aquela continuidade de uma série de atividades que a Constituição apoia, que a Constituição garante. Então, é um assunto polêmico e não pode ficar a cada eleição. Pode ver, Marcelo, que a cada eleição... Eles querem mudar. Eles querem mudar. Isso traz uma insegurança enorme para o eleitorado, para o empresariado, para o Brasil, de um modo geral. Agora, eu gostaria, já que querem, de vez em quando está mudando, que mude de uma vez e demora ali uns 30, 40, 50 anos para ver se muda de novo. Daí você faz um planejamento. Inclusive, se eles mudassem o modelo, né, poderia ser eles também se envolverem nessa mudança, né, para os deputados, para os vereadores. Porque para deputado não vai continuar com reeleição. Para vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, não muda nada, né? O que muda é só para o executivo, né? Também querem mudar para o senador, na verdade, né? Mas deputado estadual, deputado federal, né, e vereadores também, eles não pensam. Eu acho que, se é para mudar, o vereador, o deputado estadual e federal, poderia também, no máximo, uma reeleição. E daí daria chance para outras pessoas, novas ideias. Que é deputado de 5, 8, 7, 6 mandatos, né? Então, tem deputado ali com 5, 6 mandatos que você não vê uma produção satisfatória para o eleitor, né? É verdade. É isso. Até porque com tanto mandato assim, o cara já cansou, né? Ele está ali, ele está ali numa rotina que não atende aos anseios do eleitor, numa realidade que o eleitor vive no seu dia a dia. Então é importante que atinja também, se for para mudar. E parar com casuísmo, isso aí chega um casuísmo. Chega a ser um casuísmo, toda hora mudando. Eu vejo o Congresso Nacional perdendo tanto tempo com confusões que não soma para o brasileiro, né? Com discussões que não traz assim uma alavanca para o desenvolvimento do Brasil. Então é preciso que esse pessoal ande pelos seus estados, veja o que está acontecendo, visite as empresas, visite os setores de saúde, de educação, para ver o que realmente precisa ser mudado.
E sem falar que eu acho que o governo tem que mexer, assim como se incentiva, Marcelo, assim como se incentiva a portabilidade das dívidas, que o governo fizesse isso também com as dívidas do Brasil. Né? Fosse em outros lugares, tipo Europa, lá no mercado europeu, o BCE, o Banco Central Europeu, o juro ali é 2,2, às vezes 2,5. Então é preciso que se troque, busque dinheiro lá fora e compre esses títulos caríssimos que o governo coloca no mercado e acaba se endividando. É aí que está o rombo. É aí que está o rombo. Ô, João, e o fundo eleitoral? Fala pra gente, é injusto como ele é distribuído hoje? Tem o fundo partidário é injusto, o fundo eleitoral também. Eu acho que o fundo eleitoral deveria abastecer as campanhas de quem não está no mandato. Né, Você defende essa mudança aí? Defendo essa mudança, já na mesma proposta de mudança de reeleição que coloque também os fundos, né? Por quê? Quem já é deputado estadual ou federal já goza ali de uma situação privilegiada, né? Agora, o eleitor que se candidata, o empresário que se candidata, a liderança que se candidata, ela não tem nenhum apoio muitas vezes, né? Então, esse fundo, o fundo eleitoral, deveria abastecer as candidaturas que estão se iniciando ali para que aconteça mudanças de fato. O fundo partidário também não chega. O fundo partidário fica nas capitais. Então, o diretório ou as comissões, que hoje está algo muito errado, quase todos os partidos sobrevivendo de comissões. E daí vem para a televisão chamar o eleitor se filiar para quê? Para nunca ser ouvido, para nunca ser valorizado, só para votar, só para dizer que pertence a um partido? Filie-se para quê? Né? Aí é a grande pergunta. Agora, precisam os partidos voltar àquela questão antiga que tinha os diretórios nos municípios. Hoje não. Hoje quase todos os partidos sobrevivem aí ao longo do tempo, consumindo o fundo partidário nas capitais e nos municípios nada. Não tem. É comissão provisória. Comissão provisória. Então, quer dizer, prejudica também a democracia, prejudica os próprios partidos, porque vai se banalizando as coisas. O João é do tempo que o diretório municipal era forte, né, João? Eu sou do tempo que os diretórios funcionavam, que a gente ouvia o eleitor tinha onde deixar o seu recado. Quando chegava na época das pré-candidaturas, ali no próprio diretório você já sentia quem seria um bom representante para a comunidade, com os diretórios funcionando. João Mendonça, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui falando com vocês. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Don't get in touch if your English is perfect, but if you would like to learn new expressions, improve your speaking skills, or even start from zero, at SD English we have teachers for all ages, all levels, and any objective, be it business, travel, or conversation. You could have your classes online, in one of our schools, or even at home in Londrina. Send us a message and we'll get you started. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor! Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais que impulsionam seu futuro. Ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu.
Agora, aqui no programa, nós vamos conversar sobre sucessão familiar. Um dos momentos que mais o pessoal comenta no programa, com o Otávio Scandelay, que está de novo com a gente. Como vai, Scandelay? Boa noite, Marcelo. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui, né, Marcelo? Obrigado a Deus por Também agradeço. Isso aí. Por termos passado por um friozinho e termos suportado, né? É verdade. Passar por isso aí. Mas hoje eu quero falar de um tema bastante interessante, que é eu mesmo. Eu mesmo? Eu sim. Amanhã, no caso, dia 1º, eu completo 75 anos. Meus parabéns, meus parabéns. Isso Que aí. jornada, hein? Que jornada muito interessante. Portanto, você nasceu em? 1950. Aí. 1 de junho de 1950. E aí, se eu reportar um pouco mais atrás, eu tenho a foto do meu trisavô, que nasceu em 1850. Eu lembro que você mostrou no programa aqui. Isso, Mas são raras as pessoas que guardam essas coisas, essas Isso. lembranças importantes. E então, Ele nasceu em 1850, em maio. Quer dizer, eu nasci 100 anos depois dele. Que curioso, hein? É muito curioso, muito interessante. E quando eu vi essa foto dele lá no túmulo dele, lá em Catanduva, que é a cidade onde eu nasci, né? Foi um choque muito grande, porque sou eu. Parece que renasceu, que ressurgiu. Com certeza foi sim, porque olha, não tem, é tudo igual. Muito bem. E é interessante, é fascinante, porque a gente, quando é mais novo, eu, no caso, fui criado no sítio, na roça, né, Marcelo? Uma situação muito difícil. Na época, o frio era bastante intenso. Uma das lembranças que eu tenho quando eu era pequeno é que eu tinha aquele pijama de flanela, minha mãe que fazia. Aí tinha que pôr a gente no sol, porque a casa era de madeira, não tinha sol. Então eu tinha que pôr lá fora no sol para a gente se aquecer. Olha, era assim que fazia. Era assim que se fazia, não tenha dúvida, né? A minha mãe, por exemplo, ela lavava a roupa no rio. Não havia nada disso que tem hoje. Não havia máquina, não havia nada. E tem gente que reclama hoje, hein? As coisas mudaram bastante. Nesses 75 anos, houve uma mudança muito grande em todos os aspectos, inclusive no sentido da vida em si, né? Porque a gente sempre ouviu dizer que no ano de 2000 o mundo acabaria. Foi mesmo. Foi muito interessante. E, de fato, o mundo acabou. Surgiu outra coisa. De 2000 para cá, é um mundo completamente novo, completamente diferente daquele mundo que a gente viveu. A escola, na época, era diferente. Para ter uma ideia, eu, por exemplo, com 15 anos e meio já era professor. 15 e meio. 15 anos e meio era professor. Então, com 7 anos, eu ia na roça levar marmita para o meu pai, meus tios, uma marmita pesada que eu tinha, era um carreador no meio do cafezal, uma subida bem íngreme, e eu tinha que parar de vez em quando para descansar, porque era muito pesada. E uma lembrança... Era todo dia isso, né? Todo dia, não tenho dúvida. E uma lembrança muito fascinante que me dá desses momentos daí, de ter feito isso, era que eu ficava doido olhando para um dos tios se sobrasse um pouco de comida. E era um fascínio comer aquela comida na marmita, uma marmita de alumínio que a gente levava. Ela conservava quente mesmo? Pouco, né? Porque a roça era uns 2 quilômetros, mais ou menos. Então a comida chegava quente. E o almoço era entre 9 e 9h30, por aí o pessoal já estava almoçando. Também tinha começado a trabalhar. Levantava-se cedo, muito cedo. Então é um tempo muito diferente de hoje. Na época não havia o fast food, então as pessoas tinham um pouco mais, teoricamente, mais saúde, porque o alimento que a gente ingeria, ele era diferente do de hoje, Marcelo.
Tá? Nós tínhamos nossos próprios frangos, nossos próprios porquinhos, cabritos, carneiros. Meu pai sempre foi muito cuidadoso nesse aspecto. Ele nunca deixou faltar frutas para nós, embora depois de um tempo, porque quando ele chegou em Santa Fé, eu tinha 11 meses. Nossa! Meu pai veio abrir a Santa Fé, veio abrir mato. Era tudo mato. Tiveram que chegar lá, derrubar as árvores, plantar o café. Derrubaram, plantaram o café. Aí, em 55, quando ia dar a primeira colheita, veio uma geada matou todo o cafezal. 55, para quem não sabe, já teve geada, então. Sim, uma geada muito forte, em 55, que matou todo o nosso cafezal. Então foi um desespero para o meu pai, para os tios que estavam ali, um sufoco, uma vida muito pesada, muito difícil. Tiveram que trabalhar de empregado, aí sim. Aí foi mais longe trabalhar com um tio, uns 5 ou 6 quilômetros. E aí a minha mãe levava comida para esse pessoal lá. Então, gente, é uma vida danada. Então, hoje, às vezes, a gente reclama do tempo hoje, mas já teve coisa pior, viu, Marcelo? Já teve coisa pior. Mas também passou. Estamos aqui, estamos com 75 anos. Portanto, pai e mãe, por favor, não deixe o teu filho folgado em casa. Põe para trabalhar logo cedo, porque hoje o pessoal deixa os filhos em casa até 16, 18 anos. Já foi. Aí o filho não pega mais no tranco, não. Não pega mais, já era. Tem que trabalhar. Nem em casa faz nada. Não, nem arruma a cama. Cara, pai, mãe, por favor, é um favor que eu peço para você. Põe o teu filho, a tua filha a trabalhar cedo. Ensine ele a pegar gosto pelo trabalho, por ele ganhar o dinheirinho dele próprio. Não deixe mais esses molengas dependentes que estão por aí. O pai dá dinheiro, não pode. E pai, mesmo que você seja muito rico, o teu filho não é rico. Ele tem que aprender a ganhar dinheiro, controlar o dinheiro dele, porque senão, quando você vir a faltar, ele não vai saber cuidar do dinheiro dele. Então, mais isso, minha mãe e meu pai me ensinou muito bem também nisso daí, no trabalho, na economia, na saúde, na paz e no amor. É isso, minha gente. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Don't get in touch if your English is perfect, but if you would like to learn new expressions, improve your speaking skills, or even start from zero, at SD English we have teachers for all ages, all levels, and any objective, be it business, travel, or conversation. You could have your classes online, in one of our schools, or even at home in Londrina. Send us a message and we'll get you started. Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor! Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais que impulsionam seu futuro. Ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu.
O assunto agora no programa é saúde e vamos falar um pouco sobre cuidados essenciais com quem está doente, com os pacientes. Para falar sobre isso, nós estamos com uma enfermeira aqui da Londrina Life Saúde, que é a Gisele Coelho Soares. Como vai, Gisele? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Tranquila? Um prazer estar aqui com você de novo. Igualmente. Vamos falar disso. Quais são, enfim, esses cuidados essenciais? Explica bem, um por um para a gente. Olha, dentro do básico mesmo que nós temos, né? Eu tenho que ter um profissional para auxiliar o paciente na higiene, né? Dentro da higiene eu tenho higiene oral, higiene íntima, os sinais vitais, a aferição desses sinais vitais, que são 7, né? Pressão, frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, a glicemia, a dor e também a saturação. E dentro dos cuidados eu também tenho eu preciso monitorar o quanto o paciente está se alimentando, até mesmo as eliminações que tem diárias do paciente, eu preciso que seja controlado tudo isso. Na maioria, os familiares é que fazem isso. Eles conseguem fazer adequadamente? Então, o que acontece? Às vezes tem aquele olhar que é muito simples, é o básico que fazemos diariamente, mas não. Dentro, por exemplo, uma higiene íntima. Se eu não faço uma higiene adequada, troca de fralda dentro dos períodos adequados, eu vou ter o quê? O que eu previno tendo essa higienização adequada? Eu previno uma infecção de urina inicial, que pode se agravar por uma pielonefrite e até mesmo uma sepse. Então, às vezes parece tão simples, a higiene oral, por exemplo. Às vezes pensa, o paciente não está comendo, tem sonda, então não preciso escovar os dentes. Não, e não é assim. Não é só cárie, mau hálito, realmente estou prevenindo o quê? Que eu posso ter tanto uma pneumonia e problemas, até uma endocardite, problemas no coração, por eu não ter realmente uma higiene adequada, uma higiene oral adequada. Olha, interessante, hein? Sim, sim. E assim, são coisas que às vezes você para, não, isso é o essencial, é o normal, e não. Realmente precisa de alguém qualificado para fazer. Uma alimentação. O paciente precisa de uma alimentação assistida, ele tem um comprometimento motor para se alimentar. Se realmente eu não alimento de forma adequada, ele pode vir broncoaspirado, trazer uma pneumonia também. E os sinais vitais, ele é tudo, né? Eu vejo, dentro dos sinais vitais, eu controlo se ele realmente está tendo um início de algum problema cardíaco ou respiratório. E eu preciso, no início e no final de plantão, ter esse controle de sinais. É diário isso aí, então? Isso, diário. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, até mesmo as eliminações. Às vezes você pensa, é tudo muito simples, mas se o paciente, por exemplo, apresenta menor fluxo de diurese, uma oligúria, né, que nós usamos o termo técnico, ou uma disúria, né, que é aquela dor, ardência para fazer xixi. Simplesmente pode ser o quê? Um início de uma infecção de urina. E se o paciente não está tendo evacuação de forma correta, pode levar a um comprometimento ao ponto de ser produzir amônia, né, o fecaloma, excesso de fezes no intestino, e levar a confusão mental, febre, e realmente passar um período de internação. E evoluir para uma coisa até pior, né? Sim. Como é que monitora a dor? Você falou tem que monitorar a dor. Isso. Isso eu não faço nem ideia, hein? Como monitorar a dor. Então, a dor é o 7º, né, sinal que foi incluído. A face, o paciente vai representar uma face de dor, né? E também os sinais vão ficar alterados. Então, isso, você vê como trabalha tudo em conjunto. Eu tenho esses tópicos, são 4, né? E um depende do outro. Em tudo que eu vou fazendo com excelência, eu vou conseguindo monitorar e prevenir que tenha complicações. A dor eu vejo tanto na face como uma ataque cardíaca, uma pressão alta. Isso vai assimilar, vai me mostrar, me demonstrar que o paciente está com dor. Isso é outra coisa que engana também, né? Então. Tem os equipamentos, eu sei medir, muita gente mede sozinho. Não. Mas às vezes está fazendo errado, né? E aquela história, vou colocar um sal debaixo da língua, uma azeitona, e não pode de forma alguma. Realmente tem que ter uma aferição da forma correta, preciso realmente monitorar esses sinais da forma correta durante o período, né? E assim, qualquer alteração que tiver, entrar em contato conosco, que somos gerente, né? Nós temos ali o grupo de WhatsApp, que acompanhamos toda a anotação e evolução do paciente diariamente. Ali não está somente a enfermeira responsável pelo paciente, a minha gerencial também, que é a Karine, e as demais enfermeiras. E nisso ali nós podemos o quê? Dar uma qualidade e uma assistência, um atendimento mais qualificado e específico para cada paciente. Essa é a diferença. Quem tá aqui
paciente é acompanhado por um profissional da Laundry Life, o atendimento é qualificado, é Sim, isso? qualificado. E assim, é importante saber o quê? Não é porque alguém conhece, cuidou de um outro familiar, e às vezes até empresas, né? Algumas pessoas, tipo, tem ali uma carteira de clientes e deixa ali a mercê. E não, a gente realmente faz a supervisão, toda semana passamos visita, acompanhamos a evolução ali diária do paciente, e para realmente o quê? O paciente tenha conforto e qualidade de vida. Que é o essencial, né? Sim, primordial. Aliás, a Gisele já foi, inclusive, professora de técnicas de enfermagem, já. Sim, eu fui docente, né? Ensinei os técnicos a trabalharem, cuidarem de pacientes de UTI, né? E era um dos pontos que eu deixava bem claro para eles, a importância de fazer essas higienes de forma adequada, a troca, e ter essa precisão nos sinais vitais para evitar realmente complicações futuras. E sem contar, por exemplo, os idosos, muitos usam fralda hoje, né? Sim. Fazendo dermatite, etc., por conta do uso da fralda, né? E assim, a bactéria ela é oportunista, né? O calor, a umidade, e os idosos, o que ele tem? Ele tem muita umidade na região íntima, e isso causa muito rápido infecção de repetições, e muitas vezes é muito silencioso para o idoso. Uma infecção de urina para o idoso, às vezes, não dá uma febre, não tem uma ardência para urinar, e a gente consegue observar o quê? Fica um pouco mais confuso, irritado, e nisso a gente vai controlando com acompanhamento e auxiliando para que tenha uma melhora e vá procurar realmente, quando necessário, um médico para ser tratado, entrar com antibióticos e assim. O familiar acha que a pessoa só está nervosa e não é nada disso, ela está com uma infecção. Sim, está esclerosado, ficou velho, está caducando, desculpa a expressão, muitas vezes usa assim, num termo simples, né? É o que a gente mais ouve, né? Sim. Né? E não é nada disso. Não é nada disso. Tem uma irritação que é realmente questão sistêmica mesmo, o fisiológico dele não está legal. A Gisele está acompanhada da filha, a Júlia, né? Sim, a Júlia. Dá um tchau pra gente, Júlia, depois. Tá bom. A Júlia quer ser médica, hein? Opa, a família de gente da saúde. Sim. Como é que faz para entrar em contato com a Laundry Life Saúde? Olha, dentro do nosso site, né, na página, tem laundrylife.com.br, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Tem tudo sobre a Laundry Life. Sim, e daí o telefone 3326-2670, lá vocês vão ser atendidos pela nossa gerente, a Karina, e pode ter certeza, dentro do que for necessário para cada família, será feito o diagnóstico da enfermagem, dentro da necessidade que o paciente precisa, será redirecionado um profissional adequado para assistência. Obrigado, Gisele, grande abraço, bom trabalho. Eu que agradeço, até mais. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!